2 de maio de 2010, cidade de Lavras, Minas Gerais. A garoa fina descia em ângulos discretos, molhando o asfalto da Praça Doutor Augusto Silva e o banco de madeira onde Dona Neuza sentava toda manhã para vender paçocas caseiras. Às 7 horas, a cidade ainda acordava devagar. Carros passavam contados, padaria soltava cheiro de pão francês e crianças de uniforme atravessavam ruas sob os olhares vigilantes de mães apressadas. Era uma manhã como tantas outras naquela cidade universitária de 70 mil habitantes, cercada por serras e café. Lucas Ferraz tinha 10 anos e morava com a mãe, Márcia Ferraz, numa casa pequena no bairro Água Limpa. O pai havia falecido 3 anos antes num acidente de trabalho, deixando mãe e filho numa rotina enxuta, feita de sacrifícios silenciosos e esperanças tímidas. Márcia trabalhava de faxineira no hospital universitário. Saía antes das 6 da manhã e confiava que Lucas, responsável para a idade, iria sozinho para a escola estadual Professor Joaquim Salles, localizada a 8 quadras de casa. Lucas era um menino quieto, de olhos castanhos expressivos e uma cicatriz discreta no queixo, lembrança de uma queda de bicicleta anos atrás. Gostava de desenhar super-heróis em cadernos velhos e tinha fascínio por documentários sobre animais que passavam na TV Escola. Os professores o descreviam como dedicado, mas tímido demais, quase invisível na turma. Tinha apenas 2 amigos próximos, Pedro, vizinho de rua, e a professora Silvia Andrade, que lecionava português e o tratava com carinho especial, sabendo da ausência do pai. Naquela segunda-feira, Lucas saiu de casa às 7h05, como de costume. Vestia o uniforme escolar, calça jeans, camisa branca com brasão da escola e mochila azul desbotada nas costas. Márcia, que já havia saído para o trabalho, deixara o café da manhã preparado, pão com margarina e achocolatado. Lucas comeu sozinho, trancou a porta com a chave pendurada no pescoço e seguiu pela rua de terra que desembocava na praça. Dona Neuza o viu passar. "Bom dia, Lucas", cumprimentou ela, acomodando os doces na caixinha de isopor. "Bom dia, Dona Neuza", respondeu o menino com um aceno tímido, continuando o trajeto. Eram 7h12 quando ele atravessou a praça, passando pelo coreto vazio e pela banca de jornal do seu Mário, que também o cumprimentou. Tudo absolutamente normal. A professora Silvia Andrade, naquela manhã, chegou à escola mais cedo que o habitual. Tinha 29 anos, era formada em letras pela UFLA e dedicava-se ao magistério com paixão que compensava o salário modesto. Preparava a sala para a primeira aula, arrumando cadeiras, limpando o quadro, organizando provas corrigidas, quando olhou pela janela e viu Lucas atravessar a praça. Ela sorriu. Mais um dia, pensou, voltando à sua rotina. Mas Lucas nunca chegou à sala de aula. Às 7h30, quando o sinal tocou e os alunos se organizaram para a chamada, a cadeira de Lucas permaneceu vazia. Silvia franziu a testa. Era incomum. O menino era pontual. Chamou o nome dele na lista. Esperou alguns segundos, marcou falta. "Deve estar doente", comentou com a turma, seguindo a aula. No intervalo das 9h15, Silvia conversou com outras professoras. Ninguém havia visto Lucas naquele dia. Ela tentou ligar para Márcia, mas o celular caiu direto na caixa postal, provavelmente desligado durante o expediente no hospital. À tarde, quando Márcia finalmente atendeu, a notícia caiu como chumbo. "Seu filho não veio à escola hoje." Márcia correu para casa, coração disparado. Encontrou tudo trancado. A chave não estava no lugar de costume. Procurou nos quartos, no quintal, na casa dos vizinhos. Nada. Às 15h40, registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Às 16h, o caso já mobilizava a polícia militar, guarda municipal e voluntários que começavam a se organizar. As primeiras buscas se concentraram no trajeto entre a casa e a escola, aquelas 8 quadras que Lucas percorria todos os dias. Policiais interrogaram moradores, donos de comércio, motoristas de ônibus. Dona Neuza confirmou ter visto Lucas por volta das 7h12. Seu Mário, da banca de jornal, também. Mas depois disso, o rastro sumia. Ninguém na escola o vira chegar. Ninguém nas ruas próximas se lembrava de tê-lo visto após atravessar a praça. As horas viraram dias, e o desespero de Márcia crescia na mesma proporção. Cartazes com a foto de Lucas foram colados em postes,
muros, vitrines. Desaparecido, Lucas Ferraz, 10 anos, número 35, cabelos castanhos, cicatriz no queixo. Última vez visto na Praça Doutor Augusto Silva. O número do telefone de Márcia ficou sobrecarregado com ligações, algumas sinceras, outras cruéis, muitas falsas. Buscas em terrenos baldios, matas próximas, margens do rio que cortava a cidade. Cães farejadores, drones improvisados, mergulhadores no açude municipal. A investigação se arrastou por semanas, depois meses. Teorias surgiram e desmoronaram. Teria Lucas fugido de casa? Impossível. Não tinha motivo nem dinheiro. Teria sido atropelado e o corpo escondido? Nenhum veículo suspeito foi identificado. Sequestro? Não houve pedido de resgate. E Márcia não tinha inimigos ou recursos financeiros. O caso virou manchete no jornal local, matéria no Fantástico, mas as pistas levavam a lugar nenhum. Silvia Andrade se torturava com a última imagem. Lucas atravessando a praça, mochila nas costas, caminhando para uma aula que nunca aconteceria. Ela visitava Márcia semanalmente, levava comida, oferecia ombro para o pranto inconsolável. Eu devia ter ido buscá-lo, repetia Márcia entre soluços. Eu devia ter percebido algo. 1 ano se passou. Depois 2, Lavras, como todas as cidades pequenas, aprendeu a conviver com o mistério, mas não a esquecê-lo. O caso de Lucas Ferraz virou aquele assunto que as pessoas evitavam mencionar. Uma sombra que pairava sobre a comunidade, um nome sussurrado entre rezas e lamentos. Os anos que se seguiram ao desaparecimento de Lucas Ferraz foram marcados pelo silêncio que se instala quando não há respostas. Márcia Ferraz continuou trabalhando no hospital, mas envelheceu prematuramente. Cabelos grisalhos aos 35, olheiras permanentes, um jeito de andar curvado como se carregasse peso invisível. O quarto de Lucas permaneceu intocado por quase 3 anos. Cadernos sobre a mesinha, lápis de cor espalhados, pôster do Homem-Aranha na parede. Até que uma prima convenceu Márcia a guardar as coisas. Não é esquecer, é sobreviver, disse ela, ajudando a embalar os pertences em caixas de papelão que foram para o depósito. A investigação oficial esfriou rapidamente, sem pistas sólidas, sem testemunhas que trouxessem informações além do trajeto conhecido. O caso foi arquivado em 2013 como desaparecimento sem resolução. O delegado responsável, Valdir Campos, aposentou-se em 2015, levando consigo a frustração de nunca ter conseguido trazer respostas à mãe destroçada. Tem casos que ficam na gente como espinho, confessou ele numa entrevista anos depois. O menino sumiu entre a praça e a escola. 8 quadras. Como alguém desaparece em 8 quadras de uma cidade do interior? Lavras seguiu sua rotina de cidade universitária. Estudantes chegavam e partiam a cada semestre. Novos comércios abriam, prédios se erguiam onde antes havia casas antigas. Mas Lucas nunca foi completamente esquecido. Todo 2 de maio, Márcia mandava rezar uma missa em sua memória na igreja matriz de Santana. Dona Neuza, da banca de paçocas, ainda olhava para a praça às 7h12 e se lembrava do menino tímido que a cumprimentava. Seu Mário, da banca de jornal, guardava o último desenho que Lucas fizera para ele, um super-herói voador desenhado com capricho num papel pautado. Silvia Andrade carregava a culpa de forma ainda mais intensa. Ela continuou lecionando na escola estadual Professor Joaquim Salles até 2018, quando se aposentou por tempo de serviço. Durante todos esses anos, evitou falar sobre Lucas nas salas de aula, mas nunca conseguiu apagar a imagem da última vez que o viu pela janela, atravessando a praça sob a garoa fina. Em 2020, Silvia mudou-se para Belo Horizonte, buscando recomeço numa cidade onde ninguém conhecia sua história. Comprou um apartamento pequeno no bairro Floresta, adotou um gato chamado Kafka e passou a viver de forma reclusa, dividindo o tempo entre livros, caminhadas e tentativas de esquecer. Março de 2025. 15 anos haviam se passado desde aquela manhã de garoa. Silvia, agora com 54 anos, mantinha rotinas metódicas que ajudavam a estruturar os dias vazios da aposentadoria. Acordava às 7, preparava café, alimentava Kafka, lia jornal impresso. À tarde, saía para caminhar pela Praça da Liberdade. Voltava para casa às 5,
ligava a televisão para assistir ao noticiário local enquanto preparava jantar simples. Foi numa terça-feira, dia 18 de março, que tudo mudou. Silvia estava na cozinha cortando tomates para uma salada quando a voz da âncora do MGTV chamou sua atenção. Em São Paulo, manifestantes protestam contra cortes na educação. Centenas de pessoas ocuparam a Avenida Paulista durante a tarde. Ela olhou distraída para a tela. Imagens aéreas da multidão, faixas erguidas, gritos abafados pela distância da câmera. E então a câmera desceu para o nível da rua, percorrendo os rostos dos manifestantes. Foi uma tomada rápida, documental, sem foco específico. Mas durante exatos 3 segundos, um jovem apareceu no enquadramento. Cabelos castanhos, camisa vermelha, segurando um cartaz. E naqueles 3 segundos, Silvia largou a faca sobre a tábua. Os olhos, a cicatriz discreta no queixo, o jeito de inclinar levemente a cabeça para a esquerda ao observar algo. Lucas! A palavra saiu num sussurro incrédulo. Silvia correu até a televisão, mas a cena já havia mudado. Voltava para o estúdio, onde a apresentadora anunciava outra notícia. Mãos tremendo, Silvia pegou o controle remoto e voltou para o canal anterior, esperando que a matéria fosse reprisada. Não foi. Desesperada, procurou o celular, acessou o site da emissora, tentou encontrar o vídeo completo da reportagem. Não estava disponível ainda. Provavelmente seria postado mais tarde. Passou a noite inteira acordada, recarregando a página, checando redes sociais da emissora. Às 22h43, o vídeo finalmente foi publicado no portal G1 Minas, com o título Manifestação reúne milhares em São Paulo contra cortes na educação. Silvia assistiu quadro por quadro, pausando, voltando, ampliando. E lá estava ele. 3 segundos que mudaram tudo. Ela capturou screenshots, salvou o vídeo, enviou para o próprio e-mail. Depois, com o coração disparado, pegou uma foto antiga de Lucas, a mesma que estampara os cartazes de desaparecido 15 anos atrás, e colocou lado a lado com a imagem congelada da tela. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. O formato dos olhos, a linha do queixo, a cicatriz. Mas havia diferenças também. O Lucas da foto tinha 10 anos, rosto infantil, expressão tímida. O jovem da manifestação aparentava 20 e poucos anos, traços amadurecidos, postura confiante. Seria possível? 15 anos transformam crianças em adultos. Seria mesmo ele? Silvia não dormiu aquela noite. Na manhã seguinte, ainda tremendo de adrenalina e dúvida, foi até a Polícia Civil de Belo Horizonte. Levou o celular com as imagens, contou a história, pediu que reabrissem o caso. O delegado que a atendeu, Dr. Maurício Tavares, ouviu com atenção, mas foi cauteloso. Senhora Silvia, entendo sua emoção, mas precisamos de mais do que uma semelhança em vídeo de 3 segundos. Vou encaminhar o material para Lavras, onde o caso foi registrado. Eles vão avaliar. O caso chegou à delegacia de Lavras na tarde do mesmo dia. O delegado atual, Dr. Felipe Nogueira, assumira o posto apenas 2 anos antes e conhecia o caso Lucas Ferraz apenas pelos arquivos. Assistiu ao vídeo diversas vezes. Consultou especialistas em reconhecimento facial, solicitou ampliação das imagens. A análise preliminar foi inconclusiva, compatibilidade possível, mas não definitiva. Enquanto isso, Silvia entrou em contato com Márcia Ferraz. A ligação foi dolorosa. Márcia, sou a professora Silvia. Preciso te mostrar uma coisa. Elas se encontraram em Lavras no final de semana. Quando Márcia viu as imagens, desabou em lágrimas. É meu filho. Eu sei que é ele. Mãe reconhece. Mas a esperança vinha misturada com medo. E se não fosse? E se fosse apenas uma crueldade do destino? Um rosto parecido em meio a milhares? A reabertura oficial do caso Lucas Ferraz aconteceu numa manhã fria de abril de 2025, quando o delegado Felipe Nogueira convocou reunião na delegacia de Lavras. Presentes estavam Márcia Ferraz, a professora Silvia Andrade, 2 investigadores e um perito em análise de imagem da Polícia Civil de Minas Gerais. A atmosfera era de expectativa contida. 15 anos de silêncio estavam prestes a ser quebrados, mas ninguém sabia exatamente o que encontrariam do outro lado. O primeiro passo foi revisar os arquivos de 2010. Caixas empoeiradas foram abertas
revelando centenas de páginas de depoimentos, fotografias, mapas marcados e fitas de gravação. Tem coisa aqui que nunca foi totalmente explorada, admitiu Felipe, folheando um relatório de busca em área rural. O caso foi arquivado rápido demais. Pressão da mídia, pressão da comunidade querendo respostas imediatas. Às vezes o tempo é melhor investigador que a pressa. Entre os documentos, um depoimento chamou atenção especial, o de Arnaldo Gomes, motorista de van escolar que trabalhava na região em 2010. Na época, ele havia dado declaração breve à polícia, afirmando não ter visto nada de anormal naquela manhã, mas uma anotação à margem, feita por um investigador e nunca seguida, dizia: testemunha parecia nervosa, sugerir nova entrevista. A segunda entrevista nunca aconteceu. Felipe decidiu localizar Arnaldo. Descobriu que ele ainda vivia em Lavras, agora aposentado, morando numa chácara nos arredores da cidade. A equipe foi até lá numa tarde de quinta-feira. Arnaldo, com 68 anos, cabelos brancos e mãos trêmulas de Parkinson, recebeu os policiais com desconfiança. Achei que ninguém mais ia se importar com isso, disse, sentando-se pesadamente numa cadeira de balanço na varanda. Quando questionado sobre o dia do desaparecimento, Arnaldo hesitou longamente. Depois, como quem finalmente descarrega um peso, começou a falar. Eu vi 2 crianças naquela manhã, na Praça Doutor Augusto Silva, perto das 7h30. 2 meninos muito parecidos, quase gêmeos. Um deles era o Lucas, eu tinha certeza, porque ele tinha aquela cicatriz no queixo. O outro, eu nunca tinha visto antes. O depoimento causou impacto imediato. Felipe interrompeu. Por que o senhor não contou isso em 2010? Arnaldo baixou os olhos. Eu contei, mas o delegado da época disse que eu estava confuso, que Lucas era filho único, que não fazia sentido ter outro menino igual. Me trataram como se eu fosse velho gagá. Fiquei com medo de perder meu trabalho por estar espalhando confusão. Então, calei a boca. A revelação abriu um novo horizonte investigativo. Se realmente havia outra criança parecida com Lucas, quem era? De onde veio? E qual dos 2 desapareceu? Ou ambos? Felipe solicitou acesso aos registros de nascimento da região, buscando crianças nascidas na mesma época que Lucas, com características físicas semelhantes. O trabalho era hercúleo. Lavras e cidades vizinhas somavam milhares de registros. Paralelamente, a equipe tentou localizar o jovem da manifestação em São Paulo. O vídeo foi repassado para a Polícia Civil Paulista, que iniciou busca em bancos de dados de manifestantes detidos, membros de ONGs presentes no protesto e perfis em redes sociais que compartilharam imagens do ato. Foi através do Instagram que encontraram a primeira pista, uma foto postada por uma ONG chamada Acolhimento Sempre, que trabalhava com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Na foto, o mesmo jovem do vídeo aparecia ao lado de outras pessoas, identificado com a tag Rafael Siqueira, oficial. O perfil era público. Rafael Siqueira, 25 anos, funcionário da ONG, nascido em 2000, segundo a biografia. Mas havia algo estranho. Nenhuma foto de infância, nenhuma menção à família, poucas informações pessoais. Como se a vida dele tivesse começado aos 15 ou 16 anos. Felipe entrou em contato com a ONG. A coordenadora, Condutra, Patrícia Alves, foi cooperativa, mas cautelosa. Rafael trabalha conosco há 5 anos. É um jovem exemplar, dedicado, tem grande empatia com as crianças. Quanto à origem dele, sinceramente, nunca perguntamos muito. Ele foi acolhido por outra instituição quando era adolescente. Veio para cá já adulto. Disse que não tinha família. A polícia solicitou oficialmente que Rafael comparecesse para esclarecimentos. Ele aceitou, mas com uma condição. Queria que Silvia Andrade estivesse presente. Se ela realmente me conheceu, eu quero vê-la também, disse ele ao telefone, voz controlada, mas com um tremor quase imperceptível. Enquanto isso, de volta a Lavras, surgiu um segundo depoimento crucial. Dona Irene Pacheco, vizinha de Márcia em 2010, procurou a delegacia espontaneamente após saber da reabertura do caso. Eu nunca falei nada porque achei que não tinha importância, começou ela, nervosa. Mas 2 ou 3 dias antes do Lucas sumir,
Eu vi um casal estranho parado na esquina da casa da Márcia. Ficaram ali uns 15 minutos, só observando. Pensei que era família visitando-se, mas nunca vi entrarem. Ela descreveu o casal. Mulher loira, aparência entre 30 e 40 anos, homem moreno, alto, óculos escuros. Estavam num Fiat Palio prata. Eu lembro porque achei estranho ficarem tanto tempo parados sem fazer nada. Felipe perguntou se ela havia visto o carro ou o casal novamente. Não. Depois que o Lucas sumiu, nunca mais os vi. Mas lembro que no dia seguinte ao desaparecimento, a casa ao lado da Márcia, que estava vazia, foi alugada às pressas por um casal. Ficaram menos de um mês e foram embora sem avisar. A informação foi cruzada com registros imobiliários. A casa realmente havia sido alugada em maio de 2010 por um Rogério Silva Santos e uma Ana Paula Santos. CPFs que, ao serem checados, revelaram-se falsos. O proprietário da casa, já falecido, deixara apenas recibos manuscritos, sem cópias de documentos. O quebra-cabeça começava a tomar forma, mas ainda faltavam peças cruciais. Na quinta-feira seguinte, numa sala da Polícia Civil em Belo Horizonte, aconteceria o encontro que todos esperavam. Sílvia, Márcia e Rafael, o jovem que poderia ou não ser Lucas Ferraz, o menino que desaparecera 15 anos atrás no caminho para a escola. A sala de reuniões da Polícia Civil em Belo Horizonte era neutra e fria. Paredes cor de cinza, mesa retangular de fórmica, cadeiras desconfortáveis e uma janela que dava para o estacionamento. Era quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 14h, quando as portas se abriram e as vidas que o destino havia separado 15 anos atrás finalmente se cruzariam novamente. Sílvia Andrade chegou primeiro, acompanhada pelo delegado Felipe Nogueira. Ela vestia blusa branca simples, calça jeans e carregava nas mãos uma pasta com fotos antigas de Lucas, aquelas que guardara todos esses anos, incapaz de jogar fora. Sentou-se numa das cadeiras, mãos trêmulas, respiração controlada com esforço. Eu não sei se estou preparada para isso, admitiu para Felipe. Ele apenas colocou a mão no ombro dela, gesto silencioso de apoio. Márcia Ferraz chegou minutos depois. 15 anos de espera haviam transformado a mulher de 35 anos numa senhora de 50, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas ao redor dos olhos, cicatrizes de tantas lágrimas derramadas. Ela abraçou Sílvia, e as duas permaneceram assim por longos segundos, compartilhando uma dor que nunca precisou ser explicada. Às 14h15, a porta se abriu novamente. Rafael Siqueira entrou acompanhado de uma advogada da ONG onde trabalhava. Ele tinha 25 anos, altura mediana, cabelos castanhos levemente ondulados, e nos olhos castanhos havia uma mistura de curiosidade e medo. Usava camisa xadrez, calça jeans e tênis gasto. Quando seus olhos encontraram os de Márcia, algo indefinível passou entre eles. Reconhecimento, estranhamento, saudade de algo que talvez nunca tivesse existido. Márcia levou a mão à boca, sufocando um soluço. Sílvia se levantou instintivamente, observando cada detalhe do jovem. O formato dos olhos, o jeito de inclinar a cabeça, a cicatriz no queixo. Lucas, sussurrou, quase inaudível. Rafael permaneceu de pé, hesitante. E meu nome é Rafael, disse ele, voz controlada, mas trêmula. Rafael Siqueira, mas às vezes eu sonho com uma sala de aula azul e com uma mulher de óculos me ensinando a desenhar letras. O silêncio na sala foi absoluto. Sílvia cobriu o rosto com as mãos. A sala de aula onde ela lecionava em 2010, na Escola Estadual Professor Joaquim Salles, era pintada de azul claro, e ela usava óculos. E sim, havia ensinado Lucas a melhorar a caligrafia em aulas de reforço. Felipe assumiu o controle da situação, convidando todos a se sentarem. Explicou que estavam ali para esclarecer fatos, não para gerar expectativas precipitadas. Rafael, você disse que foi acolhido por uma instituição quando adolescente. Pode nos contar mais sobre isso? Rafael respirou fundo e começou a falar. Sua memória mais antiga era de acordar numa rodoviária em São Paulo, aos 15 anos, sem saber quem era ou como tinha chegado ali. Estava confuso, assustado, e tinha apenas uma mochila velha com roupas e um bilhete escrito à mão. Seu nome é Rafael. Você está seguro agora. Não havia documentos,
Não havia fotos, não havia nada que indicasse de onde vinha. Foi encontrado por assistentes sociais, levado para um abrigo temporário e depois encaminhado para a ONG Acolhimento Sempre. Lá, com a ajuda de psicólogos, tentaram recuperar sua memória através de terapia, mas as lembranças eram fragmentadas, confusas. Eu me lembro de uma cidade pequena, de ruas de terra, de uma mulher que fazia café de manhã cedo e dessa sala azul, mas achei que fossem só sonhos. Márcia, que até então segurava as lágrimas com esforço, finalmente desabou. Eu fazia café todo dia antes de sair para o trabalho. E deixava para você na mesa. Rafael a olhou, e pela primeira vez algo tremeu em sua expressão cuidadosamente controlada. Felipe interveio novamente. Rafael, você concordaria em fazer um teste de DNA? Ele concordou imediatamente. Eu preciso saber quem eu sou. Passei 15 anos vivendo como fantasma. Enquanto aguardavam a coleta de material para o exame, Silvia mostrou as fotos antigas. Rafael observou cada uma com atenção perturbadora. O menino de 10 anos, a cicatriz no queixo idêntica à sua, a mochila azul desbotada que ele jurava já ter visto em algum lugar. Esse sou eu, disse ele, não como pergunta, mas como constatação dolorosa. Felipe então apresentou as novas informações da investigação, o depoimento do motorista Arnaldo sobre 2 meninos parecidos, o casal estranho que Dona Irene vira observando a casa de Márcia, o imóvel alugado com documentos falsos logo após o desaparecimento. A hipótese que emergia era perturbadora. Lucas não havia se perdido ou sido vítima de acidente. Ele fora levado deliberadamente, possivelmente trocado por outra criança semelhante. Mas por quê? Perguntou Márcia, voz rouca. Por que alguém faria isso? A resposta veio uma semana depois, quando os resultados do DNA confirmaram o óbvio. Rafael Siqueira era Lucas Ferraz. O menino que desaparecera em 2010 estava vivo, havia crescido com outro nome, outra história, sem saber que em algum lugar existia uma mãe que nunca parara de procurá-lo. A notícia repercutiu nacionalmente. Emissoras de TV, jornais, redes sociais, o caso que Lavras havia enterrado sob o peso do tempo, ressurgia como evidência de algo maior. A Polícia Civil intensificou as buscas pelo casal que alugara a casa com documentos falsos, pelo outro menino, que Arnaldo vira, pela rede que possivelmente operava sequestros planejados. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Durante interrogatório mais aprofundado, Rafael Lucas mencionou algo que fez todos congelarem. Na rodoviária de São Paulo, quando acordei, havia outro garoto dormindo no banco ao lado. Eu lembro que pensei que éramos irmãos, porque ele era muito parecido comigo. Mas quando os assistentes sociais chegaram, ele tinha sumido. Os meses seguintes à confirmação da identidade de Rafael, como Lucas Ferraz, trouxeram mais perguntas do que respostas. A Polícia Federal assumiu o caso, transformando-o numa investigação nacional sobre possível rede de tráfico ou substituição de crianças. A hipótese que ganhava força era perturbadora. Lucas teria sido sequestrado e substituído por outra criança semelhante, o segundo menino, que Arnaldo vira na praça naquela manhã. A busca pelo casal que alugara a casa com documentos falsos se intensificou. Através de técnicas de envelhecimento facial e cruzamento de dados com registros de adoções irregulares dos anos 2000, a polícia identificou 2 suspeitos, Rogério Almeida Santos e Ana Paula Costa, ambos com histórico de envolvimento em casos de falsificação documental. Foram localizados em Goiânia, vivendo sob outros nomes, e presos em operação conjunta entre Polícia Federal e Civil. No interrogatório, Rogério inicialmente negou tudo, mas confrontado com provas, registros de ligações, movimentações bancárias na época, depoimentos de moradores de Lavras, ele desmoronou. Admitiu ter sido contratado por terceiros para buscar uma criança específica em Lavras. Receberam R$10.000 pelo serviço, valor alto para a época. Mas não sabiam quem eram os contratantes. Tudo fora intermediado por telefone e mensagens. O dinheiro foi depositado em conta que depois descobriram ser laranja. Ana Paula, por sua vez, chorou durante horas antes de falar. Revelou que eles próprios haviam perdido um filho anos antes, vítima de doença congênita.
Desesperados e sem recursos para tratamentos de fertilidade, aceitaram a proposta, que chegou por meio de um anúncio numa igreja evangélica. Levaram Lucas para São Paulo, onde o entregaram a um homem num estacionamento de shopping. Nos disseram que era adoção informal, que a mãe não tinha condições de criar. Nunca imaginamos que fosse sequestro, justificou Ana Paula, voz embargada. Mas a história tinha mais camadas. A investigação descobriu que, no mesmo período do desaparecimento de Lucas, outra família em Lavras registrara o súbito aparecimento de uma criança. O casal Antônio e Helena Ribeiro, moradores do bairro vizinho, apareceu na cidade após meses viajando, visitando parentes no norte, trazendo consigo um menino de 10 anos que apresentaram como sobrinho adotivo, filho de uma irmã falecida. O menino, chamado Davi, cresceu naquela família, frequentou escola local, tornou-se adulto e hoje, aos 25 anos, trabalhava como mecânico numa oficina em Varginha. Quando a polícia o localizou para esclarecimentos, Davi ficou atordoado. Meus pais me disseram que minha mãe biológica morreu no parto, que eles me adotaram porque éramos família. Nunca questionei. Análises de DNA foram solicitadas. Os resultados trouxeram a revelação final. Davi não era sobrinho dos Ribeiro. Não havia nenhum parentesco biológico. E mais, seu DNA apresentava compatibilidade parcial com o de Lucas Rafael, sugerindo serem meio-irmãos ou primos próximos. A investigação rastreou registros de nascimento da região e descobriu. Davi era filho de uma prima distante de Márcia Ferraz, moradora de Três Corações, que havia falecido em acidente de carro em 2009, deixando o filho com parentes que não tinham condições de criá-lo. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando Antônio Ribeiro, confrontado, confessou. Havia sido procurado pelo mesmo intermediário que contatara Rogério e Ana Paula. Ofereceram-lhe dinheiro e uma solução: levar Lucas para substituir o sobrinho que ele não conseguira acolher oficialmente por falta de documentos. Mas houve um problema. Lucas resistiu, gritou, tentou fugir. Com medo de serem descobertos, o casal decidiu não ficar com ele. Levaram ambos os meninos para São Paulo. Entregaram Lucas ao intermediário, que posteriormente o abandonou na rodoviária, e ficaram com Davi, que era mais novo e não resistiu. A rede criminosa que operava essas trocas nunca foi totalmente desmantelada. O intermediário, identificado apenas como Fernando, nunca foi localizado. Acredita-se que operasse em diversos estados, conectando famílias desesperadas a crianças disponíveis através de sequestros ou adoções irregulares. Outros casos semelhantes foram identificados em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, mas poucos com desfecho como o de Lucas. 3 meses após a revelação, Lucas, Rafael e Davi se encontraram pela primeira vez numa sala do MPRJ. O encontro foi silencioso, carregado de emoções contraditórias. Eram vítimas de um mesmo crime, mas viveram destinos opostos. Um perdeu tudo, o outro ganhou uma família às custas do sofrimento alheio. Sem saber, Silvia Andrade voltou a Lavras pela primeira vez em 5 anos. Visitou a escola estadual Professor Joaquim Salles, agora reformada, mas reconhecível. A sala de aula azul estava lá, transformada em depósito. Ela ficou parada na porta por longos minutos, lembrando-se do último dia, da última vez que viu Lucas pela janela. Às vezes, o tempo não apaga, só esconde, murmurou, repetindo para si mesma as palavras que se tornariam o título do documentário que seria produzido sobre o caso. Márcia Ferraz finalmente pôde abraçar o filho que perdera 15 anos atrás. Mas era um abraço carregado de dor. Lucas não se lembrava dela completamente. Chamava-a de senhora. Nos primeiros encontros, precisou de terapia intensa para reconstruir laços. Eu ganhei meu filho de volta, mas perdi 15 anos. Ele cresceu sem mim, e eu envelheci sem ele, disse ela numa entrevista meses depois, lágrimas escorrendo. O caso foi encerrado oficialmente em outubro de 2025, com a prisão de Rogério, Ana Paula e Antônio Ribeiro. Helena Ribeiro foi inocentada por falta de provas de envolvimento direto. Davi foi colocado sob proteção psicológica. Sua identidade, construída durante 15 anos, ruíra num único teste de DNA. Mas a história não terminou ali. Numa coletiva final, o delegado Felipe Nogueira fez um anúncio que gerou novo choque.
Com base nos depoimentos coletados e análise de casos arquivados, há indícios de que outro menino pode ter desaparecido na mesma época em Lavras. Estamos reabrindo investigações sobre o desaparecimento de Tiago Mendes, ocorrido em junho de 2010. As semelhanças com o caso Lucas são preocupantes. O mistério, portanto, não foi totalmente resolvido. Voltou a pairar sobre Lavras, sobre as ruas de terra, sobre a Praça Doutor Augusto Silva, onde tudo começou, e a pergunta ecoava nas mentes de todos que acompanharam o caso. Quantas outras crianças foram levadas? Quantas vidas foram trocadas, apagadas, reescritas sem que ninguém percebesse? Silvia, ao ser entrevistada para o documentário, olhou diretamente para a câmera e disse: Lucas voltou, mas há outros Lucas por aí, vivendo com nomes que não são seus, em famílias que não são suas, e talvez nunca saibam. O que é mais cruel? Não saber quem você é ou descobrir e perceber que perdeu tudo? A última cena do documentário mostra a escola Professor Joaquim Salles ao entardecer, portões fechados, pátio vazio. A voz em off de Silvia narra: Eu ainda olho pela janela toda manhã e ainda vejo aquele menino atravessando a praça, porque algumas imagens não saem da gente, elas apenas nos lembram que a vida pode mudar em 8 quadras. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que o silêncio.